Boa noite. O convidado de hoje é filho de um benfiquista, mas deixou-se influenciar por um tio e cedo se apaixonou pelo Sporting. Só se tornou sócio quando conseguiu pagar as quotas com o próprio dinheiro e quando ia ao estádio sozinho, sentava-se nos lugares mais baratos. A primeira vez que comprou ações de uma SAD foi da Lazio e chegou a ser o maior acionista privado do Sporting, com um total investido de 7,5 milhões de euros. No ano passado, candidatou-se à presidência do clube de Alvalade, mas perdeu para Godinho Lopes. O convidado de hoje do Grandes Negócios é Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência do Sporting. Olá, muito boa noite. Obrigado pela sua presença neste Grandes Negócios. Como eu disse nesta introdução, foi o seu tio que o influenciou a ser do Sporting, mas de alguma forma também foi para marcar uma posição em casa e dizer que era diferente do clube do pai? Sabe que esses factos são relativamente normais em famílias numerosas. Há sempre alguém que é do contra. Neste caso, independentemente de eu ter tido acesso desde novo a ir ao estádio do Benfica, havia uma estância de madeira na altura, no Campo Grande, e de ver atletismo, etc, por motivos, talvez aqueles que tenha referido, começou a nascer algum interesse em termos de Sporting. O Sporting, nessa altura, atravessava, que eu me lembre, alguns momentos de menos euforia, e talvez também esse aspecto tenha fomentado em mim o interesse de estar com os mais fracos ou de estar com os clubes de menor dimensão, o que foi sempre alguma simpatia. O que é curioso, porque a maior parte das crianças quer ser do clube que está a vencer na altura. Eu acho que esse fenómeno tem muito a ver agora com estes anos de consumo e com os anos pós-74, porque eu acho que anteriormente não havia nem havia acesso a essas dimensões. Eu felizmente, em termos de nós tivemos uma educação culturalmente muito interessante, com grande acesso aos meios de comunicação social, que depois também me levaram a ter um percurso empresarial, a minha profissão, de grande interesse. Lia-se jornais em minha casa desde muito cedo, lia-se livros. Por isso nós também tivemos acesso a isso, e talvez por causa disso, esse aspecto de não ser um clube de grande dimensão me tenha atraído, e depois, é como todos estes fenómenos de amor e de paixão, são coisas que vão crescendo. E não se explicam. Não se explicam, exatamente. E lembra-se do primeiro jogo que viu em Alvalade? Eu lembro de vários, lembro de um jogador chamado Mosquera, que foi talvez dentro da tecnologia um dos piores investimentos dentro desse tempo. Lembro do guarda-redes Carvalho. Eu ia para uma casa da juventude, lembro que tinha cerca de 11 anos, pegava no autocarro e ia ver os jogos, muitas vezes sozinho. Havia um ou outro colega meu, nessa altura na escola secundária, na escola preparatória Eugênio dos Santos, que vinha comigo. Eu teria mais liberdade em poder movimentar aos domingos. Ia para uma bagada da juventude com muito pouca gente, em que se mostrava o cartão de estudante. Nessa altura isso entrava gratuitamente. E lembro perfeitamente de alguns jogos dentro desse, mas o grande jogo que marcou foi um jogo que, por acaso, o Sporting também perdeu, em que, refiro-me a 73, o Sporting acabou por ser campeão, em que perdemos com o Benfica 5-3, em que havia um jogador, tinha aparecido os jogadores brasileiros, chamado Dé, e tinha aparecido os primórdios da claque da Juventude Leonina. Estamos a falar já nos anos muito interessantes do Sporting. E quando diz que foi marcante... Do Sr. João Rocha, do Presidente João Rocha. E foi marcante porque estava o estádio cheio e havia claques brasileiras, havia o samba, etc. Eu acho que foi o jogo, em termos de memória, que eu tenho na retina. E quando o Sporting ganhou o campeonato após 18 anos, perdoou uma expressão de jejum? É verdade. Olha, eu nesse dia, eu conto sempre essa história. Eu pensei que nós fôssemos campeões no jogo anterior, o Sporting perdeu 1-0. E nesse dia não fui ao Porto, acho que não aguentei a semana inteira, e depois estive em casa de uns amigos meus, e posso lhe dizer que não festejei porque sucumbi, e entrei numa coma nessa noite, e só acordei no dia a seguir, já depois dos festejos, mas fiquei contente na mesma. Foi uma espécie de coma, foi uma espécie de emoção de muitos anos. Eu depois passei muitos anos a ir ver os jogos fora. Havia muito pouca gente a ver do Sporting os jogos fora. Íamos aos campos todos. Como é que reage quando está no estádio? Grita, reclama do árbitro, eu hoje em dia acho que a velhice e o estado mais adulto já nos faz menos emocionais.
mas nessa altura não teria os comportamentos que vamos chamar mais adequados em termos o que se chama civilização